Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias do Mundo. Se gostarem do nosso canal, compartilhe nossos vídeos para nos fortalecer e continuarmos contando mais histórias para vocês. Conheça alguns fatos e curiosidades sobre os Estados Unidos. 1. Nova York foi a primeira capital nacional norte-americana, de 1785 a 1790. A cidade teve um papel importante no estabelecimento de um novo governo após a derrota dos britânicos e do Tratado de Paris, que encerrou a Guerra da Independência dos Estados Unidos, pós-Revolução Americana. 2. Antes de ser Nova York, a famosíssima cidade norte-americana já se chamou Nova Amsterdã. O nome foi escolhido pelos holandeses que optaram por se estabelecer em Manhattan. New York só surgiu no final do século XVII, mais especificamente em 1664, quando os ingleses tomaram a colônia durante a Segunda Guerra Anglo-Holandesa e nomearam a cidade em homenagem ao Duque de York, que mais tarde se tornou rei da Inglaterra e da Escócia. 3. Possivelmente o símbolo mais icônico dos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade foi um presente da França em 1886. O que poucos sabem é que 3 anos depois, os Estados Unidos presentearam a França com uma versão menor da estátua, que se encontra ainda hoje em Paris. 4. Outro símbolo importante da independência americana, o sino da Liberdade, na Filadélfia, foi fabricado em Londres, no mesmo local onde nasceu o famoso Big Ben. 5. Ao longo da história, houve inúmeros americanos responsáveis por invenções que mudaram o mundo, por exemplo, o transistor, a lâmpada e o telefone celular, aprimoraram por Martin Cooper. 6. Outra invenção americana, a internet. Durante o início dos anos 60, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos concedeu contratos para sistemas de redes de pacotes. A ARPANET foi a primeira rede de computação a ser desenvolvida. Por isso, dizem que os Estados Unidos inventaram a internet. 7. Os Estados Unidos têm aproximadamente 5.000 faculdades e universidades. Juntas, elas concedem mais de 2 milhões de diplomas por ano, de acordo com o Centro Nacional de Estatísticas da Educação. Num famoso ranking mundial, os Estados Unidos ocupam 14 das 20 primeiras posições. Na lista de melhores reputações mundiais, as universidades do país estão em 13 lugares do top 20. Os Estados Unidos ainda é a maior potência educacional do mundo. 8. 14 dos 25 maiores estádios esportivos do mundo pertencem a times de futebol americano universitários. Já quando o assunto é livro, a Universidade de Harvard tem a maior biblioteca acadêmica do mundo, com 15,8 milhões de volumes. 9. 40% dos vencedores do Prêmio Nobel de Química, Medicina e Física nos Estados Unidos desde 2000 eram imigrantes. O país forma algumas das mentes mais brilhantes do mundo. 10. Os Estados Unidos são o 4º maior país do mundo em área e o 3º em população. Em 2017, estimava-se uma população de mais de 325 milhões de habitantes. 11. O país é formado por 50 estados, alguns deles são Nova York, Califórnia, Flórida, Washington DC, Nevada, Arizona, Havaí, Alasca, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Geórgia, Nova Orleans, Michigan, Virgínia, Colorado, Kansas e outros. 12. Cada estado norte-americano tem leis estaduais separadas, com suas próprias constituições, governos e tribunais. Isso significa que algo pode ser lei em um estado e, em outro não, como a pena de morte, por exemplo. 13. O estado do Alasca foi comprado da Rússia em 1867 e é o maior estado dos Estados Unidos por área terrestres. No entanto, ele não está conectado à porção continental do país. Fica a oeste do Canadá. Além disso, o Alasca tem, de longe, a costa litorânea mais longa do que qualquer outro estado do país. Seu litoral se estende por 10.686 quilômetros. 14.
Mais uma curiosidade sobre o Alasca. Estado. Há uma pequena cidade chamada Polo Norte, que abraça o espírito natalino como nenhum outro lugar, graças ao seu nome. Você pode visitar o Papai Noel em sua gruta, ver os elfos trabalhando e dirigir pela Santa Claus Land. Quem diria que o Polo Norte fica nos Estados Unidos? 15. O que é curioso é que o Natal era ilegal nos Estados Unidos até 1832, considerado um feriado pagão antigo. 16. 80% das terras do estado de Nevada são do governo americano. Elas são reservadas para refúgios de vida selvagem, florestas, áreas de preservação, monumentos, parques nacionais, etc. Já a porção privada é formada por desertos, cidades mineiras abandonadas, fazendas isoladas e cadeias de montanhas. 17. O Havaí é um arquipélago vulcânico belíssimo, constituído de várias ilhas, cada uma com nome próprio. Ele é o único estado americano composto exclusivamente de ilhas. 18. Os Estados Unidos e a Rússia estão a apenas 3,8 km de distância. No meio do Estreito de Bering, entre o Alasca e a Sibéria, os dois países possuem uma ilha, cada, divididas pela linha internacional de data, a apenas 3,8 km uma da outra. 19. Na prática, o idioma nacional é o inglês. Embora as leis institucionalizem a língua inglesa como requisito de naturalização no país, não há um idioma oficial federalmente. O espanhol é a segunda língua mais comum e também um idioma mais amplamente ensinado nas escolas. 20. Liberdade de expressão e de imprensa, conhecido como a Terra da Liberdade. Os americanos têm direito de se expressar livremente na imprensa e no discurso. 21. Outros apelidos dos Estados Unidos: Terra dos Sonhos e Terra das Oportunidades. A proposta do sonho americano é internacionalmente famosa. Não é à toa que o país tem o maior número de empresários e empreendedores. 22. De maneira geral, os americanos amam atividades físicas e são excelentes esportistas. Isso fica bastante evidente nos Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos são o país que mais ganhou medalhas olímpicas no mundo. Nos Jogos Olímpicos de Inverno, a Noruega está na dianteira. No entanto, quando combinado ao número das Olimpíadas de Verão, os Estados Unidos são imbatíveis. 23. Os Estados Unidos também lideram a indústria musical e cinematográfica. A maioria das grandes estrelas mundiais nasceu no país, por exemplo, Elvis Presley, Metallica, Eminem, Beyoncé, Lady Gaga, Bob Dylan, Johnny Cash, Whitney Houston, Ray Charles, Madonna, Nirvana, Bruno Mars, Bon Jovi, Tupac e Frank Sinatra, só para mencionar alguns. Um berço da fama, não é mesmo? 24. Apesar das famas do fast food, nos Estados Unidos a pizza é mais popular do que o hambúrguer. De acordo com a Organização Comercial do Setor da Pizza, aproximadamente 100 packs de pizza são vendidos todos os dias no país, ou 3 bilhões de unidades. 25. Falando em fast food, o McDonald's é um dos maiores empregadores do país. Estima-se que 1 cada 8 americanos já tenha trabalhado ou será empregado pela rede em algum momento. Inclusive, várias celebridades já trabalharam no McDonald's antes da fama, como Sharon Stone, Shania Twain, James Franco Seal e até o bilionário Jeff Bezos, presidente e CEO da Amazon. 26. 60% dos americanos encomendam comida ou pedem uma refeição para viagem pelo menos uma vez por semana. 27. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental, cada americano produz em média 2 quilos de lixo por dia. Considerando a população nacional, o número total é de 650 milhões de quilos de lixos, todos os dias. 28. De acordo com as estatísticas de consumo de energia em 2014, o consumo total mundial era de 539 bilhões de unidades térmicas britânicas BTU. Os Estados Unidos consumiram sozinhos cerca de 98 bilhões de BTU, ou seja, quase 18% do consumo total de energia do mundo, um número considerável extraordinário. 29.
O estado de Dakota do Sul tem o único palácio de brilho do mundo. Sim, o Mittelkorn Palace é uma atração inteiramente decorado com milho, construído em 1892. O palácio recebe mais de 500 mil visitantes todos os anos. 30. Embora usado pelo mundo inteiro, o GPS, Sistema de Posicionamento Global, é propriedade do governo americano e controlado pelo Departamento de Defesa americano. Isso significa que eles podem desligá-lo a qualquer momento. De fato, antigamente, antes de se tornar de uso civil gratuito, ele era uma ferramenta militar. Em um contexto de guerra, os Estados Unidos podem revogar a disponibilidade do GPS. 31. Ter um passaporte americano significa ter liberdade para viajar pelo mundo inteiro. Os cidadãos dos Estados Unidos têm direito à entrada em 116 países sem a necessidade de um visto. Em outros 44, eles conseguem um visto já no país estrangeiro. 32. Os Estados Unidos ainda têm a maior montanha-russa do mundo, localizada no Parque de Diversões em Nova Jersey. Ela tem 139 metros de altura, equivalente a um prédio de 40 andares, e o percurso dura 56 minutos. Mas não é a mais veloz. A Fórmula Rossa, em Abu Dhabi, atinge 240 km por hora. 33. George Washington supervisionou a construção da Casa Branca, mas não foi o primeiro presidente americano a morar nela, e sim John Adams e a sua esposa. Com isso, em 1792, ela só passou a ser lar presidencial em 1800. Desde Adams, cada família a morar nela fez algum tipo de mudança, reforma ou acréscimo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar com seus amigos. Obrigado.